Vamos conversar hoje sobre imaginologia dos linfonodos cervicais. Para isso é importante conhecer a topografia de algumas estruturas anatômicas que vão nos ajudar a fazer essa topografia, como o músculo externo cleidomastóide, a mandíbula, o osso hioide, a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, a glândula tireoide, o posicionamento da glândula submandibular e os vasos cervicais, pois eles vão ser importantes para nós reconhecermos os principais sítios nodais do pescoço e também correlacionar com achados ultrassonográficos para diferenciar um linfonodo normal de um linfonodo patológico e um do linfonodo reacional. Aqui mostramos algumas estruturas no corte transversal alto na base do pescoço, vendo anteriormente a mandíbula, a cavidade oral com a língua, a faringe e a coluna cervical, e os vasos cervicais. Corte mais inferior, já vemos a parte mais inferior da mandíbula, o mento, a glândula submandibular de um lado do outro, o músculo externo cleidomastóide, vasos cervicais, a veia jugular interna e a artéria carótida comum. De um lado do outro, nos servindo como parâmetros. Aqui já vemos um linfonodo aumentado em cadeia 2A. E aí vamos ver o porquê disso no decorrer da aula. Num corte mais inferior, vemos uma estrutura importantíssima nessa segmentação, chamada osso hioide. De um lado do outro, a glândula submandibular, novamente o músculo externo cleidomastóide e os vasos cervicais, carótida e jugular. E aqui já vemos linfonodos aumentados nesta topografia. Essa estrutura nos ajuda a topografar essa linfonodomegalia. No corte bem mais inferior, vemos a glândula tireoide. Então, a glândula tireoide ela é formada pelo lobo direito, lobo esquerdo e o istmo da glândula tireoide. Aqui já vemos anel traqueal com a traqueia e atrás o esôfago, vasos cervicais, carótida comum e jugular. Essas são as estruturas importantes que nos ajudam. O osso hioide, mais à frente, é a cartilagem cricoide, a glândula submandibular, o músculo externo cleidomastóide, o manúbrio do externo. Importante topografia para essa localização. Muitas vezes no ultrassom, por exemplo, não conseguimos ver estas estruturas, então nos baseamos em outras que estão na mesma topografia, como a bifurcação carotidiana, onde a carótida comum se divide em carótida interna e carótida externa e nos ajudam a topografar, pois ela está na mesma localização do osso hioide. Outra é o istmo da glândula tireoide, pois ela está na mesma topografia da cartilagem cricoide, nos ajudando quando da realização do ultrassom para segmentação e topografia das cadeias linfonodais do pescoço. Estas são as cadeias linfonodais que vão de 1 a 7. Então o osso hioide ele nos ajuda, pois acima do osso hioide e à frente do bordo posterior da glândula submandibular estão as cadeias 1A e 1B. Entre a musculatura do ventre anterior digástrico, 1A é abaixo do mento. E entre o ventre anterior digástrico e o bordo posterior da glândula submandibular, a cadeia 1B. O osso hioide também nos serve para identificar as cadeias 2, que é subdividida em 2A e 2B. Aquelas que estão atrás da glândula submandibular e próximo aos vasos cervicais, junto a eles, fazem parte da cadeia 2A. Que estão distantes dos vasos cervicais, porém, à frente do bordo posterior do externo cleidomastóide, é a cadeia 2B. A cadeia 3 são os linfonodos que estão abaixo do osso hioide e acima da cartilagem cricoide, junto aos vasos cervicais. A cadeia 4 abaixo da cartilagem cricoide, porém acima da clavícula, junto também aos vasos cervicais. A cadeia 6 é muito importante, são os linfonodos que situam-se à frente do bordo anterior do externo cleidomastóide, junto a estruturas importantes como traqueia, tireoide e esôfago. E todos os linfonodos que estão atrás do bordo posterior do externo cleidomastóide fazem parte da cadeia 5, que é subdividida em 5A e 5B. 5A acima
da cartilagem cricoide e 5B abaixo da cartilagem cricoide. E por último, cadeia 7, também chamada mediastinal superior, que fica abaixo do manubrio external. Vamos ver cada nível destes. Então, aqui, como falei para vocês, o nível 1 divide-se em 1A e 1B. Eles estão acima do ocioide. Então, isso aqui é um corte axial ou transversal de uma tomografia do pescoço com contraste. Os vasos cervicais, o músculo digástrico, o ventre anterior do músculo digástrico, a parte mais inferior da mandíbula, o mento, então o linfonodo entre os ventres anterior digástrico, cadeia 1A. Aqui a glândula submandibular de um lado e do outro. Então nós traçamos uma linha, posteriormente a glândula submandibular. Então linfonodos entre o bordo posterior da glândula submandibular e o ventre anterior digástrico fazem parte da cadeia 1B. Vamos passar para o nível 2. Então todos aqueles linfonodos acima do ocioide e à frente do bordo posterior do esternocleidomastoide fazem parte da cadeia 2B. Porém eles têm que estar atrás da glândula submandibular. Então estamos aqui vendo a glândula submandibular de um lado do outro, linfonodos atrás da glândula submandibular e à frente do bordo posterior do esternocleidomastoide são linfonodos do nível 2 ou cadeia 2. Todos que estiverem junto aos vasos cervicais, principalmente a veia jugular, são 2A. Se estiverem longe, são 2B. Cadeia 3, linfonodos que estão abaixo da cricoide. Então nós vemos aqui a cartilagem tireoide. A cartilagem tireoide. Nós não vemos mais a glândula submandibular, não vemos mais o ocioide, que ficaram níveis acima, e nós vemos o esternocleidomastoide de um lado, o esternocleidomastoide do outro. Então aqui a veia jugular, a carótida comum. Então linfonodos nessa topografia junto aos vasos cervicais, porém à frente do esternocleidomastoide, são denominados cadeia ou nível 3. Todos que estiverem atrás do esternocleidomastoide são cadeia 5, como vemos nessa imagem. Cadeia 4 são aqueles linfonodos abaixo da cartilagem cricoide. Aqui já vemos a glândula tireoide no nível inferior à cartilagem cricoide, pois a glândula tireoide situa-se abaixo da cartilagem cricoide. E aí já vemos o lobo direito da glândula tireoide, o lobo esquerdo da glândula tireoide. Uma importante estrutura que nos orienta é o músculo esternocleidomastoide. Por ter esse posicionamento e direcionamento oblíquo, o bordo posterior nós traçamos uma linha, no bordo anterior nós traçamos outra linha. Então todos os linfonodos junto aos vasos cervicais, nesta topografia, entre o bordo anterior e o bordo posterior do esternocleidomastoide e abaixo da cartilagem cricoide, são linfonodos da cadeia 4. O que estiverem aqui à frente são linfonodos da cadeia 6. Linfonodos da cadeia 5, como falei para vocês, todos os linfonodos que estiverem atrás do bordo posterior do esternocleidomastoide. Então, trace uma linha ao bordo posterior do esternocleidomastoide. Se estiver acima da cartilagem cricoide, 5A. Se estiver abaixo da cartilagem cricoide, 5B. E os linfonodos anteriores, esses são super importantes, pois neoplasias da tireoide, frequentemente elas podem fazer disseminação para esse grupamento linfonodal. Então, como falei para vocês, trace uma linha no bordo posterior do esternocleidomastoide, bordo anterior. Isso aqui é um corte bem mais baixo. Aqui já vemos a clavícula de um lado e do outro. Já começamos a ver arcos costais, pulmão direito, pulmão esquerdo. E essa linha nos orienta. Se tiver linfonodo nessa topografia, será um linfonodo 4. Se tiver linfonodo após o esternocleidomastoide, 5B, pois estamos num corte bem na transição entre o pescoço e o tórax. E se tiver linfonodo nessa região mais anterior, será linfonodo 6. O último nível linfonodal, ele fica abaixo do manúbrio external. Então já vemos pulmão direito, pulmão esquerdo, traqueia, manúbrio external, clavícula direita, clavícula esquerda. Linfonodo nessa transição entre o pescoço e o tórax, já no mediastino superior, é a denominada cadeia 7. Agora vamos ver um pouco sobre os aspectos ultrassonográficos normais do linfonodos e também o aspecto patológico. O linfonodo, geralmente ele tem esse formato oval, ele tem a parte periférica, que é a cortical hipoecogênica e o hilo hiperecogênico. Esse é o linfonodo normal, geralmente o menor eixo tem menos de 10 milímetros. E tem esse aspecto de imagem.
ele pode estar aumentado, porém, em algumas infecções ele mantém a mesma padronização de ecogenicidade. O hilo hiperecogênico e a cortical hipoecogênica, chamado linfonodo reacional, geralmente decorrente de processos inflamatórios infecciosos, virais ou bacterianos. O linfonodo patológico, o que mais nos preocupa, é quando ele perde realmente a morfologia, deixa de ser oval e perde o aspecto da ecografia com o hilo mais hiperecogênico e a cortical mais hipoecogênica. Aqui um exemplo do linfonodo patológico, onde perdeu a característica do hilo gorduroso, geralmente sendo encaminhado para biópsia para análise. Era isso, alunos. Muito obrigado. Bons estudos.